Mas a saúde pública no Brasil hoje, por exemplo, é uma brincadeira, é um caos. Não existe. Não existe a mínima base. Então, você pensar, por exemplo, pastor, que na realidade o governo sempre foi, não é esse, não foi o próximo, sempre foi. Ele exige uma medicina de Suíça e te oferece uma medicina de Biafra, até para você trabalhar. Eu nasci em Minas, em Uberaba. Minha infância foi a infância normal de toda criança mineirinha. A gente não tinha muita tecnologia na época, então era aquela época de brincar na rua, usar calça curta até os 14 anos. É a infância boa, a infância de molecagem. Nunca pensei muito quando criança que queria ser. Eu sabia que ia ser médico. Isso já tinha desde, nunca pensei em outra hipótese. Porque o meu pai é médico. Meu pai é formado há muitos anos, em 47, na antiga Praia Vermelha, que era a Faculdade Nacional de Medicina. Então, desde criança, o meu universo sempre foi... Tinha medicina em volta, né? A gente vivia a vida dele como médico. Eu nunca pensei em outra opção. Mas foi uma coisa assim, meio natural fazer medicina, né? Já estava no sangue, o tio era médico. E meu pai hoje está com 94 anos e o CRM dele em Minas, que é o segundo estado que mais médicos tem, é o CRM 940 e poucos. Quer dizer, toda essa história da medicina eu passei com ele, né? Vendo a evolução da medicina, a evolução social. Nós somos em 5 irmãos. A minha mãe é carioca, conheceu meu pai quando ele fazia faculdade no Rio. E ela era uma mulher sempre muito assim, muito erudita, de teatro, tocava música, pintava. Então era inacreditável assim, ela naquela época sair da capital federal e ir para Uberaba, que não tinha nada, né? Você tem uma ideia do Rio a Uberaba, eram 3 dias de ônibus. Então, quando ela chegou em Uberaba, foi um choque tremendo para ela, né? Uma menina nascida no Rio, criada no Rio. Mas ela, em nome do amor, adaptou a tudo. E hoje, a mamãe está com 88 anos, está viva. Infelizmente, é portadora de Alzheimer, né? Já numa fase avançada. Mas era o lado, nós fomos criados assim, era um lado mais filosófico, culto, que era o da minha mãe. Eu punha a meninada para escutar música clássica, ensinava pintura, essas coisas. E do meu pai, que era um sujeito extremamente prático, né? Era um médico, na cidade não tinha médico, e ele fazia tudo. Eu não via meu pai. Para vê-lo, minha mãe nos levava ao hospital para vê-lo, porque ele não ia praticamente em casa. Meu pai era cirurgião, mas a especialidade era múltipla na época, não tinha especialidade. E quando eu fui fazer, eu gostava muito de pronto-socorro, de urgência, de sangue. Naquela coisa de juventude, eu gostava muito de urgência, né? Era uma coisa difícil. Aí escolhi neurocirurgia. Tinha um médico em Uberaba, Dr. Mauro Guerra, que era um neurocirurgião, talvez um dos mais antigos de Minas. E eu admirava muito o Dr. Guerra. Era uma pessoa muito inteligente, ele era muito culto, muito inteligente, muito... E o Guerra, para a gente, falava do Dr. Guerra, era uma divindade, um cara que mexia na cabeça, né? Então, eu queria muito, era o que eu queria fazer neuro. Minha primeira opção, na realidade, foi psiquiatria. Eu quase fiz psiquiatria. É uma outra coisa que eu gosto muito. A psiquiatria, na época, era muito difícil, os hospitais não eram preparados, não tinha essa abordagem que já tem hoje, né? Era mais medicamentoso, era uma relação médico-família, sociedade muito difícil para o psiquiatra. Isso há 30 anos atrás, 35 anos atrás. Então eu acabei fazendo neurocirurgia, que era uma área também afim. Um
troço que até hoje eu converso com a Helena e nós não sabemos explicar direito. Porque eu não conhecia o Paraná. Eu tinha ido em Curitiba quando eu era criança, mas não tinha contato nenhum. Mas eu terminei um período de 4 anos de residência em Ribeirão Preto e fui fazer mais 2 anos em São Paulo. Um doutor Raul Marino, que era titular de neurocirurgia da USP, na Beneficência. Doutor Evandro, doutor Raul, era um pessoal muito bom. E eu ia voltar para Ribeirão no serviço que eu tinha feito residência. Mas nos últimos anos, assim, faltando 6 meses para me terminar a residência em São Paulo, a outra parte da residência foram 5 anos e meio de residência que eu fiz. São 6 de faculdade e 5 anos e meio de residência. Então, quando eu estava terminando a residência, o chefe toda semana ligava. Vamos mudar isso no acordo. Vamos mudar isso. Mas não vai dar certo. Eu fazia residência, um rapaz de Belo Horizonte, e o Antônio Carlos, que hoje trabalha com a gente aqui em Cascavel. Aí não sei, eu não vou mais para Ribeirão porque não vai dar certo esse acordo com o chefe lá, não vai dar para trás. Aí ficamos sem lugar para ir. Não tinha, aí visitamos, visitei Birigui, que é perto de Araçatuba, que é a cidade da minha mulher, fui em outras cidades, estava decidindo. Aí um belo dia liga o doutor Francisco Souza procurando lá para o neuro, a Aparecida, a esposa dele, conhecia um médico lá na Beneficência, se tinha algum neurocirurgião para vir para Cascavel. Eu lembro que estava eu, o Antônio, para onde? Cascavel. Cascavel? Onde é isso, Cascavel? O cara falou, não, é uma cidade do Paraná, cidade boa. Nós rimos, falamos, com esse nome, a cidade é boa. Esquecemos. E coincidentemente, naquela semana, tinha um paciente que eu lembro que ele era dono de uma usina em Maringá. Uma usina, não sei se era usina Santa Terezinha, não, era uma usina grande, ele era o dono e tinha submetido a uma cirurgia com a doutora Evandro, nós éramos os residentes. E a irmã dele tinha sido prefeita em não sei qual cidade, aqui perto do Paraná também. Aí nas visitas a gente conversava, acho que eu só conheço, já ouviu falar de uma cidade chamada Cascavel? E ele falou, já. Pois é, me convidaram para trabalhar, eu ou o Antônio, algum de nós. Falou, rapaz, é uma cidade que tem um grande futuro, isso há 30 e tantos anos atrás. Cidade extraordinária, vai crescer muito, tem um grande futuro, falou até de Cascavel. Saímos, eu olhei para o Antônio, ele olhou para o Antônio, será? E não tinha lugar para ele, falou, não estou sem fazer nada, eu vou lá conhecer Cascavel, essa cidade. Aí eu falei, então tá, aí eu vou. Aí vim para cá sem conhecer nada, ninguém, mas vim para conhecer, eu não vou ficar aqui. E cheguei aqui, tudo muito estranho, os costumes diferentes, que a gente estava acostumado em Minas e São Paulo, é totalmente diferente, o povo, a cultura, era tudo, até o linguajar, tudo diferente. Mas aí era tanto trabalho quando eu cheguei aqui, que eu vim para ficar 2 dias para conhecer, depois de uma semana eu não consegui sair do hospital. Era cirurgia, era uma loucura, uma loucura. E eu queria fazer meu nome, no sentido de que lá em Uberaba já tinha uma história de rene médico, em Araçatuba meu sogro, eu queria fazer minha história, e até longe de família, porque eu levar a nossa vida. Eu falei, Helena, vamos tentar essa cidade estranha, chamada Cascavel, e viemos para cá. E, primeiro dia que nós chegamos aqui, nós estávamos na Avenida Brasil, olhei para aquela meninada, para a Helena, falei, o que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém, não conhecemos nada. Mas aí, de novo, eu trabalhava tanto assim, era tão corrido, que você não tinha tempo de pensar. Quando eu fui parar para pensar, já tinha passado 6 meses, 1 ano, falei, agora eu vou ficar, já instalei e vou ficar por aqui. Meu irmão me apresentou a Helena num baile de carnaval. Conversando e tal, e eu lembro que saiu uma briga, né? Antigamente eu adorava ter briga em baile de carnaval. Saiu uma briga danada, eu peguei ele e afastei. Ficamos num canto lá na sacada, enquanto quebrava o pau lá dentro, eu dava um palavreado na sacada do clube. E aí
ficamos conhecendo. Aí foi no carnaval. Nós temos 4 filhos. O mais velho é o Gabriel. O Gabriel está em São Paulo, ele tem uma agência de marketing político, trabalha com isso. Depois tem o Bernardo e o Pedro, que trabalham em Florianópolis. Eles têm um escritório de design, eles fizeram design em São Paulo. Então, trabalho com design. E a Lu, que é a mais nova, Lucila, é médica, formada em Cascavel e trabalha hoje num posto de saúde em Cascavel. As melhores coisas da vida, né? As 4 crianças. A minha criança mais nova está com 26, e a mais velha já com... o mais velho com 32. É o Porto Seguro mesmo. Por mais conflitante que seja, principalmente hoje em dia, é a única base segura que você tem para fazer alguma coisa. Família não tem, é o que estrutura, o que segura, o que dá laço para o navio continuar. Senão o resto não tem muito sentido. Ah, muito boa, né? Você te dá até medo. É aquela coisinha, você olha, fala, não é possível, trocinho desse assim. Pena que eu vejo muito pouco. Ela mora em São Paulo, mas é um troço muito bom. Eu acredito, tanto que é conflituosa. Eu acho que você tem uma cabeça treinada a vida toda na maneira científica de ver as coisas, né? De prova, tudo tem que ter uma prova. E a própria maneira ocidental da gente trabalhar, a própria medicina, é muito baseada, às vezes, em evidências, em coisas concretas. Você acredita no que você pode tocar, ver, o que você não pode. E a coisa mais difícil que existe é você ter fé. Você acreditar no que não é tocado. Não é tocável, não é palpável, não é quantificado, né? Então, por isso que feliz quem acredita no que não vê. E ter fé é muito difícil. O que eu mais peço hoje em dia é aumentar a fé, porque não é fácil, é muito conflituoso. E você vê assim, o mundo como está, refugiado, pobreza, morte, fala, onde é que está esse Deus? Eu acho que quem nos clareou muito assim foi esse Papa Francisco, trouxe muita coisa boa, muita coisa real. Bento XVI, é um grande filósofo da igreja também, apesar do jeito sisudo. Mas eu acredito, eu quero acreditar. Eu acho que nós temos necessidade de acreditar. Mas a gente sempre acredita brigando, né? Acredita discutindo, brigando, questionando. Mas tudo na vida acaba sendo assim. É difícil ter certeza absoluta de alguma coisa. Eu acho que a medicina no Brasil retrata um quadro de caos social, de saúde, político. Não quero entrar nessa área, mas o Brasil hoje é um caos. Você não tem segurança, você não tem respeito, você não tem moral. Parte da classe política, parte da classe política. Mas isso extravasa para as outras classes também. Você tem um profissional médico hoje ruim, que aproveita a situação. Você tem os bons que pensam realmente no país, como você tem advogado, como você tem engenheiro. Mas a saúde pública no Brasil hoje, por exemplo, é uma brincadeira, é um caos. Não existe. Não existe a mínima base. Então, você pensar, por exemplo, que na realidade o governo sempre foi, não é esse, não foi o próximo, sempre foi. Ele exige uma medicina de Suíça e te oferece uma medicina de Biafra, até para você trabalhar. Não adianta você trazer médicos se você não tem maca. Eu tenho os retornos que eu atendo o SISOP, que é o Sistema Público de Saúde, os retornos dos meus pacientes demoram um mês.
Uma eletroneuromiografia demora 1 ano. Você vai fazer uma medicina com um país assim. Tem tanta propaganda, não, tá bom, tá bonito. Ah, não precisa. Chega disso. Basta sair na rua, olhar violência, respeito, agressão, moral, moralidade, honestidade. Hoje, honestidade é uma propriedade. O sujeito honesto no Brasil é valorizado, é um santo. Não é assim. Isso está errado. Nós acostumamos com um padrão muito baixo de exigência, de qualidade, e nós estamos vivendo e aceitando esse padrão baixo. E rouba-se, mata-se, xinga-se. Tudo bem. Até quando? O problema é a desesperança que isso traz. Você começa a ter, principalmente quando você chega a uma certa idade, você prefere fazer uma coisa covarde, mas que é se recolher, não ligar mais, você virar ostra. Deixa a água passar por cima, não desistir de lutar. E quando desiste de luta, desiste da esperança. E tudo na vida é esperança. Imagina você não ter esperança de que amanhã vai ser um pouco melhor, ou você vai fazer alguma coisa. O que é a vida sem ter esperança? Emoções você tem todo dia. Eu consegui cultivar uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, de ter as emoções no cotidiano. E a minha mulher cultiva isso também, me ajuda a dar força. Então a emoção para mim de ver o céu bonito, de ver uma árvore, isso me emociona mais do que ter as emoções, por exemplo, de bens materiais, ter um carro, isso não me traz emoção. Mas me traz emoção ver meus filhos, minha neta, meus filhos, pessoas justas, honestas, humildes, íntegras, isso me traz emoção. O resto, eu não vivi nenhuma grande emoção, acho que as emoções são essas todos os dias. Você sempre completa tudo que você quis na vida? Não. O jovem tem muitos planos, todo mundo tem um grande plano. Todo mundo quer ser um grande filósofo, todo mundo quer escrever um grande livro, todo mundo quer escrever aquela fase de herói, mas esses sonhos não perdem, né? Estão sempre no ar. Eu tenho outros sonhos. Tenho sonhos de continuar estudando, de fazer uma outra faculdade. Tenho sonhos de estar fisicamente bem para poder caminhar, poder andar a pé, conhecer o Brasil melhor, o interior do Brasil. Não gosto muito de viajar para fora, por exemplo. Prefiro viajar pelo interior, sertão. E esses são esses sonhos que eu tenho de ter paz. O fundamental na vida da gente é ter paz. Se você está em paz com o seu interior, você não precisa de mais nada para você estar. Então, meu sonho é esse, ter paz. Para não desistir. Se você quiser trabalhar para ganhar dinheiro, escolha outra coisa. Ser jogador de futebol, mas não desistir. Ainda vale a pena, é muito difícil. Não desistir de lutar, né? Como mais velhos às vezes desistem, cansam. Mas continue tendo fôlego para fazer um país melhor.